Fala meus amigos, fala minhas amigas, como que vocês estão? Bom? Aqui você fala essa figura que vocês muitos admiram, muitos odeiam, muitos elogiam, mas tudo isso graças ao nosso artigo 5º da Constituição. O que seria de nós sem esse artigo 5º, né, da Constituição, né? Me apresentando para vocês diretamente dessa comarca intitulada São Roque, eu, Paulo Henrique Rodrigues, Paulinho, Paulão, tio Paulo. Tio Paulo, acho que não dá para falar muito não, né? Hoje em dia não, né? Mas enfim, aqui à minha frente, ela, essa brilhantíssima, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Não. Com todos os requintes de juíza, eu tenho certeza que ela vai processar com isso daí, depois dessa, com certeza. Com todos os requintes de uma juíza, de uma promotora, de uma ministra do STF, Uau. Ela, Elaine Lopes, mais conhecida carinhosamente como Nani. Olá, meus amigos, meus amores, meus lindos, suas lindas, e aí, como é que vocês estão? E é com enorme prazer que estamos aqui nessa noite calorosa. Essa lá fora tá meio frio, tá né? Frio, tá frio. E eu, para quem não me conhece, eu sou a Nani. E ao lado dessa ilustre figura, que vamos começar mais um episódio do nosso podcast Falando Direito. Nos bastidores do nosso elenco, temos ele, direto da comarca de Vargem Grande Paulista, William Bonner da Shopee. Não, gente, o cara é um galão, o cara é um ícone, reverenciado, ele é um querido aqui por nós, por toda a classe. O cara é forte. Tá muito troço dele, o cara é forte. Tem até Rocha no nome do cara, de tão forte que ele é. William Rocha. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui em mais um episódio do Falando Direito. Isso aí, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, nossos queridos colegas que estão aí nos assistindo. Muito boa noite. Deixe o seu like e se inscreva aí no nosso canal. Nos ajude aí a contribuir para o crescimento aí desse trabalho aí bem inusitado. Agradecer também aqui, tem aqui uma lista aqui dos nossos patrocinadores. Nani Lopes Hair, para você, mulher, ficar ainda mais bonita do que você já é. E ao grupo DLK Golden, para tudo para a sua construção do básico ao acabamento. E por um acaso, se você se envolver em um acidente, eu espero que não, mas se precisar, pode contar com a Potencial BPO, assessoria para oficinas, segurados e terceiros, tudo para o seu seguro. Ô Nani, tava vendo um negócio aqui, um vídeo aqui, uma notícia, esses dias eu tava olhando aqui no WhatsApp, até pegar aqui, notícia que tinha lá um cara lá que tava vendendo linhaça, sabe o que é linhaça? Sim. O cara tava vendendo linhaça, né, tal, e tipo, trocando ideia, fazendo lá o negócio jurídico, que é um negócio jurídico, né, a venda, a relação de consumo é um negócio jurídico. Aprendi corito isso daí, inclusive. Daí, tal, na negociação, pai, o cara vai, manda, não manda, tal, que não sei o que, o cara só mandou o joinha. E o cara meteu a nota lá e mandou entregar lá na fazenda do cara lá. O cara lá tava de boa, chegando lá um monte de linhaça lá. O cara falou, mano, da onde que tá vindo isso daí? E o cara falando que não, e queria desistir da compra, queria fazer a nulidade do negócio jurídico e tal. E o cara falou assim, não. O cara confirmou, o cara fez isso daqui, eu falei, eu fiz uma pergunta, o cara deu isso daqui, eu mandei. Você acredita que esse negócio vai parar no juiz lá, no tribunal? Lá? Sério, menino? Cara, um joinha, cara. Meu Deus, e o juiz deu aceitação pra causa, né? Meu Deus, querendo ou não, hoje não pode mais falar joinha pra ninguém. Não. Gente, eu não falo mais joinha pra ninguém, que o pessoal vai querer me processar, né? Não. Principalmente pelo, sabe, cancela o joinha, senão vai ter processo. Você é elegível pra essas coisas, inclusive. Não é, cancelei, nunca mais. Aí você sabe por que eu levantei esse assunto? Por quê? Hoje nossos convidados são eles. Ah. Alunos do 3º semestre de Direito. Aí, a carinha deles, olha que lindo, olha, doidinho pra eles falar aqui, né, meu? Mas meio que a gente também está lá, né? É verdade, esqueci dessa parte aqui. E hoje nossos convidados são eles aqui, nossos queridos amigos, alunos do 3º semestre do curso de Direito da Uni São Roque. Ah, e lembrando, a gente também vai fazer aqui um teste de conhecimento com esses alunos. Óbvio, é. Mais fácil que a prova do OAB, garanto pra vocês. Mais difícil que a prova da FUVEST. Nada é fácil na vida, gente. Quem falou que ia ser fácil? Mas como sabemos, tudo no direito Depende.
Paulo, mas para de falar e vamos apresentar os nossos Verdade, convidados. verdade. Porque daqui a pouco a gente recebe o quê? Processo. Exatamente, né? E você sabe que advogado não tem vida, né? Advogado tem prazo. Então, tá. Então, primeiramente, agradecer a presença aqui dos nossos queridos amigos ilustres aqui, pela paciência, primeiramente, né? Ficamos sabendo aí, por intermédio da professora maravilhosa, a professora Priscila da Costa Vieira, que ministra a aula de Integração do Conhecimento Jurídico 3, que ela deu um trabalho para o povo do terceiro semestre, o qual nós também fazemos parte, que é para falar sobre o sistema judiciário de cada país. Aí, Nani, eu te pergunto, Nani, por que eu levantei o caso da linhaça do Canadá? Que eles vão falar do Canadá? Ah! Eu não falo da Argélia. Meu Deus. Óbvio, né? Óbvio. Vamos falar sobre óbvio, né? Cada pergunta, meu, cada uma aqui não é duas, né? Estou com vocês aqui, Lenita, Aline e Kaique. Muito bem-vindos ao nosso Falando Direito. Boa noite. Boa noite. Então, vocês que são expert nesses negócios jurídicos sobre o Canadá, porque hoje a gente vai falar do Canadá, né? A primeira coisa que eu quero saber, quanto ganha um advogado no Canadá? Lembrando que para falar dos honorários, aqui também nós temos o Super Sucumbência, ou Super Honorário também, que é o nosso Super Chat. Então, como vocês preferirem, podem mandar as suas perguntas, né? Mas desde que caia o... Pix. É isso aí. E aí, Caiquinho? Como é que você tá? Você tá bom? Bem, graças a Deus. Tá bom, então. Caiquinho, fala pra gente. Fale pra nossa classe. Eu andei lendo um material aqui também, né? Que é um assunto muito importante, muito interessante também, né? Mas eu queria saber de você, né? E com certeza a classe também quer saber de você. Todo mundo quer saber. O que é Suprema Corte lá no Canadá e qual que é o seu papel principal? Ótima pergunta, Paulo. Primeiramente, uma honra aqui estar falando com vocês, tá? Sou te fã, agradeço. então acompanho toda vez. Oh, que bom, bacana. Então, Suprema Corte. Ó, todos os casos de grande relevância nacional passam por lá. Tipo, ele é a última instância, o último recurso que você pode fazer é na Suprema Corte. É o teto, né, para todos as apelações, né? A gente pode comparar com o STF, né? O último caso que passa é lá. Quem eles têm a última martelada, né? A martelada final. Entendi. Né? E eles abrangem todos os ramos do direito. Não é só igual o nosso, que tipo o STF, que é só a Constituição. Não, eles pegam de tudo. Tendo uma grande relevância social, Geralzão, sim. eles pegam e batem o martelo. Entendi. Ah, mas assim, Caiquinho, quem manda? Quem desmanda lá? Tem governador, tem presidente? Como funciona isso lá? Então, Nani, como que funciona? A Suprema Corte é composta por 9 juízes. No caso do STF, são 11 ministros e lá no Canadá são 9 juízes. E no qual decidem, né, como eu disse, a martelada final para os assuntos de grande impacto da sociedade. Entendi, mas tipo assim, como que é estruturado assim, esse sistema judicial lá do Canadá? Você consegue dar um panorama pra gente? Claro, a gente pode pensar, igual, né, todos nós sabemos, os estudantes de direito começam a aprender logo no comecinho mesmo, a pirâmide de Kelsen. No caso, é o grande virtuoso do direito, né, que fala. No nosso, a ponta é o STF, deles são a Suprema Corte. Lá no começo, é como se fossem os tribunais de cada cidade, né? Tipo, o tribunal do centro de São Paulo, o tribunal de Itapetininga, sei lá, por aí vai. São os tribunais provinciais e territoriais, né? De pequenos lugares. Aí vai subindo, né? Como se fossem as instâncias, né? Onde são os tribunais de apelação tribunais de apelação provinciais e territoriais. A partir disso, vem para os federais, né, que é onde tem uma ampla demanda também, né, que são o Tribunal Federal das Apelações, Tribunal Federal e o Tribunal Fiscal do Canadá. E o Marcial também. Nossa, bem bacana. Vendo você falar aqui um pouquinho que eu pesquisei, me surgiu uma dúvida. Vou perguntar para você. Está pronta? Está preparada? Preparado. Quais são os critérios que o caso precisa ter para chegar na Suprema Corte? Certo. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Na verdade, existem 3 procedimentos pelos quais os casos eles precisam passar para chegar até a Suprema Corte. O
primeiro deles é que a parte requerida do processo, que ela se sente lesada em alguma sentença que foi proferida em primeira instância, ela precisa obter uma permissão para ter esse recurso ouvido pela Suprema Corte. Em outro momento também, outro procedimento, são os casos que eles denominam como recursos de direito. Ou seja, são casos que não necessitam de nenhum tipo de autorização para ser ouvido pela Suprema Corte. Que são os casos de processos criminais, por exemplo, que a partir do momento que a parte ela se sente lesada por um processo criminal, ela pode ir diretamente a solicitar um recurso para a Suprema Corte. E tem também os recursos de opiniões, que são proferidos por tribunais de recursos submetidos por um governo provincial, que é do governador. E também quando é solicitado ao Supremo que seja feito um parecer consultivo, que são solicitados às vezes em questões de constitucionalidade ou de legalidade em algum ato federal. Então basicamente são esses 3 critérios, 3 procedimentos, que é a permissão ou autorização, os recursos de direito, que não necessitam de autorização, e os pareceres consultivos, que são a pedido do governo. Entendi. Então, quero acreditar que eu entendi. Então, tem o governador lá em conselho, faz a solicitação para o Supremo Tribunal do Canadá. Para os tribunais superiores, né, tem um parecer sobre as opiniões de direito, as questões de direito, para que se tenha uma opinião jurídica de cada caso específico, sem que atrapalhe o andamento dele. Exato. Caramba. Diferente, né? Não, é diferentíssimo. Eu não consigo nem pensar como que é, mas parece que é organizado. Parece que é organizado. Mas assim, que nem você disse lá, até marquei isso daqui num rascunho aqui, você tem essa questão aí da autorização da Suprema Corte, né? Como que funciona assim, na prática, isso daí? Certo. Como eu disse, a parte lesada, que ela não concorde com a sentença que foi proferida em primeira instância, ela deve apresentar ao tribunal um formulário e ela, além de preencher esse formulário à mão, não pode ser digitado, Nossa. ela vai fazer um relatório fundamentando todas as suas argumentações. Vai juntar também toda a documentação necessária e vai pagar uma quantia. Nada mais nada menos do que $500. Que? Caraca! Então, juntando os documentos, pagando essa quantia que eles falam que é uma garantia para processar o recurso, aí essa autorização ela vai ser analisada. Então, ela pode ser concedida ou ela pode ser negada. Depois de pagar as 500 doletas? Pode ser negada. Nossa. Já pensou? É dinheiro, hein? Como o Kaique já mencionou, só vão ouvir recursos que realmente têm uma importância, uma relevância, um impacto social muito grande. Nossa, é bem complexo, hein, Aline? Bastante. Mas e aí, tem uma audiência para acontecer tudo isso? Como é feito? É organizado? É todo organizado, estruturado. Na verdade, esse recurso ele só vai ser ouvido depois que todos os documentos que foram apresentados ao tribunal passarem por essa revisão dos 3 membros do tribunal. E, se concedido, vai ser agendada uma audiência que, preferencialmente, eles fazem por videoconferência, porque a maioria das partes envolvidas no processo não residem na cidade que é realizada a audiência. Então, independente da residência das partes envolvidas, é feito por videoconferência em tempo real. Mas para vocês terem uma ideia, a quantidade de pedidos de recursos são altíssimas. São entre 500 a 600 pedidos por ano. Mas na maioria das vezes também eles reservam o julgamento para os juízes. E essa sentença ela é publicada nos sites oficiais do país. E é isso, são publicados para dar ampla transparência a todas as partes envolvidas. Um adendo, né? Um detalhe super importante, até como fosse uma curiosidade, né? Eles trabalham lá de segunda a sexta, eles não trabalham sábado. A não ser que eles não consigam atender uma demanda, né? Aí eles abrem uma sessãozinha e fazem no sábado. Trabalho no sábado? Trabalho no sábado. Essa foi boa, hein? Já pensou? Capaz que eu vou sair do Brasil para trabalhar de sábado no Canadá? Paulo, fala aí. Não dá. Mas voltando aqui, eles são afiadinhos, né? Fizeram a lição de casa. Será que eles conseguem um visto para nós morar lá? Será que consegue lá? Tô querendo. Tirando a parte de trabalhar no sábado, que aí eu não vou querer. É um sacrifício, né? Tá, mas eu tenho mais uma pergunta, hein? Agora eu vou cortar pra Lenita. A Lenita não respondeu nada ainda. Tia, hoje, Lenita.
adquirindo conhecimento. Olha, modéstia. Lenita, qual que é a importância das decisões da Suprema Corte para a sociedade canadense? Ah, depende. Como assim? Tudo depende. No direito tudo depende, gente. Mas lá também? Em todo lugar que é aplicado direito, tudo depende. Voltando aqui. Todas as decisões da Suprema Corte visam garantir uniformemente consistência e, se houver necessidade, correção na interpretação dos princípios jurídicos do sistema judicial lá. Tipo, como se fosse fazer uma DI aqui, né? Mas pra gente sintetizar essa semelhança. E numa esfera maior de pensamento. Por exemplo, lá elas têm um impacto grandioso na sociedade, porque são moldadas, as leis protegem, né, os direitos e liberdades dos cidadãos. E posso dizer mais para vocês, para os ouvintes, né, para todo mundo. A Corte também desempenha um grande papel fundamental e importante para as questões constitucionais. Digamos assim que a Suprema Corte é a guardiã da Constituição de lá do Canadá, entendeu? Não sei se ficou um pouco claro essas informações. Uma coisa que a Aline estava falando, eu estava até vendo aqui, eu tenho aqui o Google, como que o Wes fala? Deu um Google aí? Deu um Google. Tava dando um Google aí que o pessoal lá, eles fazem as audiências lá, né? Eles agendam videoconferências. Tipo Meet? Não, é no Meet, né? Olha. Mas, viu, você sabia que essa ilustre pessoa que vos fala, eu tenho gente no Canadá. Gente, influentíssimo. Eu tenho gente no Canadá. Eu vou chamar agora, aqui ao vivo, diretamente do Canadá. Eu vou chamar aqui a nossa querida amiga Larissa. Eu vou escolher uma pergunta para ela de OAB. Pergunta de OAB. Ela tá lá, então tem que aproveitar. Ela foi fazer intercâmbio lá. Você acha? Olha. Meu, a menina tá voando. Você entendeu? Eu vou perguntar aqui, até coloquei aqui uma pergunta que tá na prova da OAB, inclusive, de 2017. Boa noite, pessoal. Eu sou a Larissa, falo diretamente do Canadá, na cidade de Quebec. E, Paulo, você vai me desculpar, mas eu não vou responder essa pergunta. Mas, em contrapartida, eu vou trazer um assunto que eu não vi ninguém abordando até o momento. E eu acho que vai ser do interesse de vocês, principalmente da Nani, porque é uma fofoca jurídica, então eu acho que vocês vão gostar. Em 2020, a Suprema Corte do Canadá validou a constitucionalidade de uma lei que pune o fato de forçar alguém a fazer um teste genético ou divulgar os resultados. Com o voto de 5 juízes a favor e 4 contra, o mais alto órgão judicial do país reverteu a decisão do Tribunal de Apelação do Quebec e considerou que eram as províncias e não o Parlamento Federal os responsáveis por aprovar essas regras de direito penal. Espera que meu cachorro está me atrapalhando aqui. Então, por exemplo, as seguradoras não podem solicitar um teste genético para conceder seguro de vida a algum cliente. E se isso ocorrer, eles podem se submeter a uma multa básica ali, basiquinha, de até $735 mil canadenses, ou até 5 anos de prisão. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de participar desse podcast. Desculpa por não estar aí, mas eu tô viajando, tá? Tô fazendo intercâmbio, meu cachorro tá aqui me atrapalhando. Sai daí, cachorro. E obrigada e boa noite a todos. Nossa, gente, que esclarecedor, né? Agora eu fico pensando, será que dá pra mim? Se ela foi, gente, já podia mandar, ela já poderia ter mandado as dicas pra gente, né? Nesse vídeo, fazer um vídeo só. Ela foi e não te levou. Não, não me levou. Mas tá, a gente providencia, né, Paulo? Ó. O quê? Ó, quer ir pro Canadá? Eu Quer quero. ir pro Canadá? Chegou um pix aí pra poder Vamos ir? chegar os super sucumbentes aqui na nossa... Falando direito, nosso super honorário, nosso super chat. E olha só, Nani, olha só, veio em formato de áudio. A hora que a Lari estava falando aqui, eu estava escutando aqui, eu queria deixar essa surpresinha para vocês. Ele veio em formato de áudio e é uma pergunta de nossos convidados. E quem será? Quem fez essa pergunta? Quem será? Curiosa aqui, fala aí.
A pergunta vem diretamente dela, nossa querida professora de Direito Penal, introdução do estudo de Direito, qualificadíssima, a professora Vanessa, que está aí online, escutando a gente, assistindo a gente, mandou super sucumbência, que é interessantíssimo para nós. Vamos para a pergunta dela então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, pessoal. Quem devia estar nessa parte aqui era o William, que ele é da técnica. Eu estou na apresentação aqui. O William é da técnica, ele que fez o Senai lá. Tô curiosa já, manda pergunta. Aqui tá chegando outros superchats aqui. Muito obrigado para vocês, colaboradores. Papai ama vocês, de verdade. Gente, vocês querem tomar uma coca? Vocês querem tomar uma água? Vocês querem comer uma pizza? Pizza, né? A gente vai pedir uma pizza. Pede uma pizza lá, duas pizzas lá, tá? Pessoal lá que... O pessoal tá com fome. Achei aqui o áudio da professora Vanessa. Vamos lá. Também eu vou colocar ao vivo aqui também para todo mundo ver. Isso. Vocês estão curiosos também aí, né, colegas de classe? Eu sei que vocês estão. Vamos para a pergunta. Olá a todos. Oi, Nani, Paulo. Vanessa Garcia aqui, professora de Direito Penal da Unisão Roque. Mais uma vez acompanhando o trabalho de vocês. Meus parabéns, como sempre. Temas relevantes, convidados especiais para elucidarem aí várias questões importantes, trazerem conhecimento e informação para o mundo jurídico. Bom, eu tenho hoje uma pergunta para os seus convidados. Como que o sistema judicial canadense garante a independência dos juízes diante de tudo isso que eles estão apresentando aí para nós, né? Obrigada, valeu! Olha... Obrigado pela participação, que professora. Hein? Nossa. Agora eu quero ver. Eita! Ó, é a Rafa. A Rafa? É, A Rafa quer falar, gente. Sim, hein? Ah, pronto. Ela que vai responder. Já era. Ganhou do Leão aí, ó. Se salvarem. Fala, Rafinha! Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Como vocês sabem, eu, infelizmente, não pude comparecer no nosso podcast presencialmente por conta da minha viagem de última hora aqui para o Canadá, mas eu com certeza não poderia deixar de responder essa pergunta importantíssima da professora Vanessa. Então, respondendo, a independência do judiciário no Canadá é garantida pela Constituição canadense. Ela garante um tipo de segurança de posse, além de uma remuneração estável, né? Ganha muito bem aqui, viu? E não que aí no Brasil não ganhe, mas aqui paga melhor. E eles têm uma independência administrativa institucional, ou seja, isso é uma deixa que permite que os juízes tomem decisões imparciais, sem influência externa, basicamente como um princípio do juiz natural aí no Brasil. Certinho, professora? Garante um pontinho para mim na matéria de penal que eu tô precisando e um beijão para todo mundo. Ai, que fofa, maravilhosa, gente. Logo vem beber pra turma, hein? Adoro! Obrigado, Rafa. Já que você entrou no clima, eu vou aqui fazer uma pergunta bem interessante para os nossos convidados. Essa é bem difícil. Estão preparados? Não vale nota, tá ok? E ó, essa aqui eu até anotei, gente, porque essa é muito difícil. Muito difícil. Preparados? Vamos lá. Para cada saco de cimento de 50 quilos, quantos carrinhos de areia precisa? Essa com certeza eu sabia responder. Tá vendo? O William sabia. Mas, brincadeiras à parte, foi só para quebrar o gelo mesmo, para colocar vocês de volta aqui no nosso podcast Falando Direito. Eu vou fazer uma nova pergunta, agora é de verdade, beleza? Tá, vamos ver quem vai conseguir, quem sabe responder essa. Roda, roleta. Faltou o sino. Não é? Vamos com o sininho. Quantos juízes compõem a Suprema Corte do Canadá? E como eles são nomeados? Quem sabe? Essa eu responder, hein? Brincadíssimo. Então, eu cheguei a dar uma comentada anteriormente nesse assunto, né? Mas agora complementando, lá é composto, né, o tribunal por 9 juízes. Nossa, aqui comparando ao STF, são 11 ministros, lá são 9 juízes. O que é mais interessante disso é que todos eles são nomeados pelo governador em conselho. No caso, né, é uma pessoa super importante lá e que tem uma particularidade muito importante nisso, porque a composição regional do tribunal é de 3 juízes de Quebec, né,
2 de Ontário e de 2 províncias ocidentais. É bem dividido, né? E de uma das províncias atlânticas. É bem distribuído em si, né, pelas regiões lá do Canadá. Né? E esses juízes são nomeados pelos mandados de bom comportamento. Ou seja, se eles fizerem um bom mandato, não mandato, mas se eles funcionarem bem naquela função, podem ficar até os 75 anos, onde é a idade máxima para ficar lá. Vai direto. Sim, tendo um bom comportamento. Sim. Bacana, você viu? Vou pra lá, já sei o que eu quero ser. Já sei o que eu quero ser. Aí, né, pegando um paralelo aí das curiosidades, né, do Canadá e tudo, né, comparando aqui com a gente, tudo lá, né, a gente tá falando aí das perguntas que caem na OAB. Espero que vocês estejam estudando, né, porque eu não estou. Lá no Canadá, ele, como se fosse a OAB lá, é uma federação lá, que se chama, até peguei aqui no Google, obrigado, Elcio. Federação das Sociedades Jurídicas do Canadá, que em Canadian fala-se Federation of Legal Societies of Federação. Olha! É isso aí, a FLSC, você entendeu? E outras curiosidades também que eu acho interessante, isso daqui eu vou trazer para vocês aqui na íntegra, né? A questão sobre o parlamento lá no Canadá e o Senado. Eu acho isso daí muito interessante. Que lá o parlamento ele tem uma legislatura nacional, né? Ou seja, uma monarca reinante lá. E lá tem as 2 câmaras, que umas são câmaras do comum, né? E a Câmara do Senado, né? Sendo que no Senado tem 105 membros. Gente, muita gente, né? Entendeu? Trazer eles aqui para o Falando Direito qualquer. E esses membros eles são indicados pelo primeiro-ministro, entendeu? E lá eles têm tipo uma espécie assim de divisão. Cada divisão tem um direito certo e um certo número de senadores. Então, tipo, depende da população dessa subdivisão, assim, entendeu? Que é feita essa divisão, assim. Aí, por sua vez, o Senado ele tem menos poder, menos força que a Câmara dos Comuns. Olha que louco, aqui o Senado tem. Sim. Entendeu? E os estados do Canadá estão denominados as províncias, né? Até o pessoal trouxe aí, né? A província de Quebec, onde a Larissa tá lá, né? Que digamos que é a top lá, tipo São Paulo, assim, entendeu? E ela é apartada lá, ela tem tipo digamos assim, uns regimentos lá deles. Você sabia que eles já tentaram se dividir? Depois a gente vai falar sobre isso. Bem legal. Então, o pessoal vem falando aqui, porque eu falo assim que eu estou pesquisando no Google, mas muitas questões aqui é que eles estão trazendo. Porque se eles não tivessem trazido... Você joga no Google aqui, como é que é o sistema jurídico do Canadá? Cara, é muito engessado, muito... Sabe? Não tem o conhecimento que eles estão trazendo aqui, a aula que eles estão dando aqui. Então, ou seja, se for pra gente falar de Quebec, né, teria que trazer a Larissa pra cá. Acho que seria mais certo, desde que a Larissa traga presente pra nós. Ou a gente vai lá também, né? E eu acho que é isso. Sim. Paulo, pegando um gancho basicamente no que você fala, eu também li algo relevante sobre esse sistema de governo do Canadá. Fala aí pra nós aí, não. Eu ainda não vi ninguém falando sobre, mas eu acho relevante falar. Pode falar, fique à vontade. E no Canadá o sistema de governo deles é uma monarquia constitucional e uma democracia parlamentar. Boa. Ou seja, mesmo que eles tenham uma monarquia, o poder de fato, o poder real, é limitado pela Constituição e a maior das funções governamentais é exercida por instituições democraticamente. Democraticamente. Eu acho bonito essa palavra. Não é? Gente, mas eu também li algo. Gostaria de aproveitar o gancho do William, que pegou um gancho no Paulo, né? Vamos lá. Gente, é bem interessante, olha só. Monarquia. O chefe de Estado é o monarca do Reino Unido, representado no Canadá pelo governador-geral. O chefe de governo é o primeiro-ministro, o líder do partido com maioria na Câmara dos Comuns. Parlamento, que é composto por 2 câmaras. A Câmara dos Comuns, eleita, e a Câmara do Senado, que é nomeada. E, por fim, a Constituição do Canadá, que é uma lei suprema no país, inclui a Carta Canadense de Direitos e Liberdades. Não sei se era para falar, mas eu falei mesmo assim. Qualquer coisa,
me processa. É um bom jargão. Show de bola, William, show de bola, Dani, belíssima informação, vocês estão de parabéns, tá? Pessoal, partindo então para o nosso encerramento aqui do nosso bate-papo aqui, né? Eu queria sortear uma questão, mas eu não vou sortear. Eu acho que é de suma importância, né? E gostei tanto da Aline falando que eu queria que a Lenita falasse. Brincadeira. Isso que eu gostava mesmo. Se eu não tivesse gostado, tava fora. Aline, brilhantíssima Aline. Pergunta número 1, valendo R$1 milhão. Como se elege um ministro no Canadá? Pelo que eu estudei, vamos ver se eu me recordo certinho. A diferença entre a escolha do ministro no Canadá não é como no Brasil. Porque lá no Canadá, como que funciona? Todo partido político ele tem um líder do partido. E a partir das votações para se eleger os membros da Câmara dos Comuns, então o líder do partido político que ganha a maioria dos votos, ele é nomeado como primeiro-ministro. Porque ele é nomeado pelo governador-geral, e então, no caso, não existem vários ministros, como no Brasil, é apenas um primeiro-ministro, que ele lidera o partido político que ganha a maioria dos votos, a maioria dos assentos da Câmara dos Comuns. Nossa, que bacana. Não Mas sabia. e aí, Lenita? Você vai ficar aí quietinha, no cantinho escondidinho? Ela ficou toda querendo responder essa pergunta. Desculpa, Então, já que a Bonita tá aí ostentando essa riqueza de conhecimentos, eu gosto assim, hein? Vou fazer uma pergunta e essa eu vou fazer devagarzinho para você entender. Anotei aqui, ó. E quanto ao papel e a influência dos tribunais superiores na política e na sociedade? Como isso difere entre o Canadá e o Brasil? Ah, te peguei. Neninho. Assim, tanto aqui no Brasil como lá no Canadá, os tribunais superiores são importantíssimos para interpretar as leis e na proteção dos nossos direitos. E a diferença é que a influência e a relação com a política variam um pouco. Como já foi falado aqui muito, né? No Canadá, a Suprema Corte é fundamental para interpretar a Carta Canadense de Direitos e Liberdade. E, no caso, influencia as leis e as políticas públicas. A Corte, no caso, vamos dizer, ela fica ali neutra, né? E quando ela decide algo, essas decisões são respeitadas e seguidas por esse governo. Esse é um ponto. Agora, o judiciário é estável e previsível. E com uma distinção clara entre os poderes judiciário e executivo, que é um assunto que demandaria muito tempo aqui para falar num único bate-papo, né? Não, gente, tem tempo, pode falar. Mas agora, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o guardião da Constituição, que é o STF, né? Que também tem grande influência na política e na sociedade. Inclusive, vimos recentemente, nas aulas do nosso querido professor Elcio, né? Sobre o controle de constitucionalidade. Vocês lembram, né, das questões da DI, a BPF, entre outras que aprendemos, né? Então, esses controles servem para verificar se as leis são ou não constitucionais. Eu diria que a diferença é que as decisões do STF podem ter um impacto direto e imediato, especialmente em crises políticas e em processos de impeachment, tá? Tem uma outra comparação que eu acho interessante entre o Brasil e o Canadá, que é o tipo de controle de constitucionalidade. Eu achei que você ia falar de salário. Antes fosse. Eu tô querendo ir lá, cara. Parte que interessa. Até agora eu não fiquei sabendo dessa Diga parte. pra Larissa aí, pergunta quanto que ela gastou lá. Não, mas assim, no Canadá, o controle de constitucionalidade, ele é difuso. Ou seja, não sei se vocês lembram o que é, né? Lembra? Mas Tirei 10 na prova dele. discute-se o caso concreto e os efeitos operam entre as partes, sendo que qualquer juiz pode decidir sobre as questões de constitucionalidade. Já no Brasil, o controle de constitucionalidade é misto, né? Tanto difuso quanto concentrado. Pode ser os dois, tá? Como vocês já sabem, no controle concentrado é mais abstrato e o STF tem a palavra final sobre a inconstitucionalidade das leis, né? Bom, acho que é basicamente isso. Não sei se respondeu assim diretamente a pergunta, né? Respondeu, foi maravilhoso. E ainda colocou bastante diferença, né? Já me deixou com mais dúvida ainda se eu quero ou não quero. Só preciso saber do salário pra gente poder conversar. Por isso que eu falei, eu achei que ela ia falar disso daí e tudo, mas como
Eu falei que a Larissa, né, poderia trazer um presente para nós. Você sabe que papai ama vocês, né? Eita. Eu trouxe presentinho para nossos convidados. Eu trouxe presentinho. Esse daqui vai para Lenita. Olha só, obrigado muito pela sua obrigada. participação. Esse daqui, nossa, esse aqui é chique. Isso aqui é para mim. Não. Esse daqui é para Aline, brilhantíssima Aline. Ai, eu tô. Esse daqui, ó. Esse é para mim. Esse é para o nosso Obrigado. querido convidado. Ué, o meu. Ah, gente, pelo amor de Deus. Vamos. Quem merece presente aqui é nosso amigo da técnica. Ah, é Luiz verdade. Ele merece o nosso prestígio. Presentinho aqui. Sim. Fazer os agradecimentos finais aqui aos nossos patrocinadores, mais uma vez. Nani Lopes Hair, para você mulher ficar mais bonita do que você já é, vocês têm que ir lá. Vocês têm que ir lá. Não, vocês não precisam, vocês já são lindas, maravilhosas. Né? Obrigada. Ao grupo DLK Golden, tudo para a sua construção, do básico ao acabamento. Estou precisando fazer uma reforma, então eu vou lá porque eu preciso de descontos. E a empresa Potencial BPO, gestão de sinistros, quando você bater um carro, se tiver dificuldade, se você tiver problema com a sua seguradora, eu espero que não tenha, mas como é no direito, tudo depende também de como vai ser, a Potencial está aí para te ajudar. Também que a gente tem que agradecer lá a Larissa, que está lá no Canadá, também a Rafa, também que participou aqui com a gente, aqui tudo, né? Está assistindo aí junto com vocês aí também, alunos, professores, tudo. Agradecer a professora Vanessa. Ah, maravilhosa. Eu quero agradecer em especial a professora Vanessa, que ela não fez a pergunta para mim. Isso com certeza. Agradecer ao professor Elcio também, que trouxe muito conhecimento para nós nas aulas de Direito Constitucional. A gente viu aqui que tem uma breve semelhança aqui entre os países, né? Então, as aulas do professor Elcio foi muito bom. A questão da relação jurídica, que eu trouxe no início ali também, a gente aprendeu muito com a professora Priscila, inclusive lá no Direito Civil 1, e com o professor Marcos Rogério Oita. Professor? Então, nós estamos ficando por aqui, encerrando mais um capítulo, mais um episódio do nosso podcast Falando Direito.